O Guardião do Vale Sombrio. Daniel Cruz chegou à pequena cidade de Wilford pouco antes do anoitecer, com o peso das mochilas e dos equipamentos de mapeamento. A cidade era antiga e um tanto esquecida pelo tempo. Com suas ruas de pedra e fachadas desbotadas, havia algo quase melancólico em suas construções e nas colinas que a cercavam. Ali, sentia-se uma sensação de isolamento, como se o tempo passasse devagar demais ou quase nunca passasse. Logo que chegou, foi direto para a pequena pousada onde ficaria hospedado durante o trabalho de campo. Era uma casa de madeira escura, de construção baixa e simples. A dona, uma mulher idosa de olhar profundo, fez poucas perguntas e ofereceu um quarto com vista para as colinas. "É o que temos de mais perto das montanhas", explicou ela, olhando Daniel com certa apreensão. Durante o jantar na pequena taverna local, ele tentou iniciar uma conversa casual com os moradores sobre o Pântano Perdido, o lugar que estava prestes a mapear para a construção de um reservatório. A reação foi um silêncio tenso. Alguns desviaram o olhar, outros apenas balançaram a cabeça, e por fim, um homem mais velho sussurrou: "Aquele pântano não é lugar para a gente da cidade. A terra ali está morta, e o que é morto fica melhor onde está." Curioso, mas cético, Daniel ignorou os avisos, até que um senhor magro e de olhos vivos se aproximou e lhe dirigiu a palavra. Chamava-se Jonas Bell, e sua voz era baixa e hesitante. Jonas disse que ele era o último que restava dos antigos moradores da colina. "Se eu fosse você, não pisaria naquele pântano", advertiu. "Há coisas que descansam lá, mas que nunca adormecem de verdade." Mesmo com o aviso, Daniel deu um sorriso curto, agradeceu e pediu mais detalhes sobre o pântano. Jonas permaneceu em silêncio, apenas observando-o com algo entre pena e preocupação. No dia seguinte, ao amanhecer, Daniel preparou seu equipamento. Na borda das colinas de Wilford, as árvores pareciam densas, escuras, e a sombra que pairava sobre o pântano o fazia sentir uma leve inquietação. Ele deu o primeiro passo em direção ao Vale Sombrio, sentindo-se inexplicavelmente atraído pela visão estéril e abandonada à sua frente. Ao cruzar a linha das árvores e entrar no Vale do Pântano, Daniel sentiu o ar mudar, denso e frio, como se algo invisível o envolvesse. O solo estava cinzento e seco, coberto por uma camada de pó tão fina que parecia ter caído de uma tempestade de cinzas. A sensação de vida ausente era desconcertante e a paisagem ao redor parecia ter sido arrancada de um pesadelo. Caminhando mais fundo pelo pântano, ele observava cada detalhe, tomando notas rápidas e tirando algumas fotos para documentar. Mas o que o perturbava não era tanto o que ele via, mas sim o que não via. Não havia sinais de vegetação nova, como se o pântano estivesse preso em um estado de morte perpétua. Nenhum som de pássaro, nenhum movimento nos galhos mortos das árvores. Era como se a própria vida tivesse sido retirada dali, deixando apenas uma estranha quietude. Ao se aproximar de uma árvore retorcida e queimada, Daniel pisou em algo rígido que fez um leve som metálico sob o peso da sua bota. Ele se abaixou e, ao cavar um pouco entre as raízes secas, retirou um objeto parcialmente enterrado na terra. Era um relicário de prata, antigo, com manchas de ferrugem e poeira. Ao limpá-lo um pouco, percebeu que era uma peça bem elaborada e, apesar da aparência desgastada, ainda havia um brilho sutil na superfície. Sem hesitar, abriu o relicário. No interior, encontrou uma miniatura de retrato pintada com traços suaves e expressivos. Era o rosto de uma mulher de pele pálida e olhar vazio, que parecia encará-lo de dentro do relicário. A expressão dela era fria, distante, quase ameaçadora. Daniel ficou curioso e ligeiramente desconfortável, mas não o suficiente para abandonar o achado. Havia algo perturbador naquele olhar, mas ele se disse que era apenas sua imaginação, estimulada pelo ambiente incomum do pântano. Ele guardou o relicário no bolso e continuou sua exploração, mas a sensação de inquietação não o deixava. Era como se algo tivesse se alterado a partir do momento em que tocara o objeto. Até o silêncio ao redor parecia diferente, como se o ar pesasse mais e cada passo seu ecoasse de forma sombria pelo vale deserto. Ainda assim, seguiu em frente, decidido a concluir o trabalho. Com o relicário no bolso e um estranho frio na espinha, Daniel completou suas medições
pronto para retornar à pousada antes do anoitecer. Ao longe, as sombras já se alongavam, e ele sentiu um leve arrepio, como se o pântano o observasse enquanto ele se afastava. Naquela noite, Daniel retornou à pousada exausto, mas satisfeito por ter completado o levantamento inicial. Tomou um banho quente, tentou afastar a estranha inquietação que sentira no pântano e foi para a cama, com o relicário sobre a mesa ao lado. A imagem da mulher no retrato ainda o intrigava, mas ele disse a si mesmo que voltaria ao trabalho de mapeamento no dia seguinte e logo deixaria aquele lugar e suas lendas para trás. No entanto, ao apagar as luzes e adormecer, Daniel foi envolvido por um sono pesado e repleto de sonhos perturbadores. Em seu primeiro pesadelo, ele se via de volta ao pântano, mas o cenário era ainda mais sombrio. A neblina era espessa e tudo ao redor estava desbotado, como se as cores tivessem sido drenadas. Ele caminhava, mas não sabia exatamente para onde. O silêncio era profundo e o cheiro de mofo e podridão impregnava o ar, sufocando-o. De repente, a figura da mulher do retrato surgiu entre as árvores mortas, seu rosto pálido flutuando nas sombras. Ela caminhava em sua direção, os olhos vidrados fixos nele, e sussurrava em uma língua desconhecida, rouca e arrastada. As palavras, embora incompreensíveis, ecoavam em sua mente como um chamado. Ele tentou se mover, correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. A sensação de paralisia era sufocante. A mulher parou a poucos metros de distância, o rosto rígido e impassível. E por um instante, parecia que seus olhos mortos estavam focados diretamente em sua alma. Quando acordou, Daniel estava suado e ofegante, com o coração disparado. Levantou-se, acendeu a luz e olhou ao redor, tentando se convencer de que tudo não passara de um sonho. Mas o ar no quarto parecia pesado, como se o cheiro do pântano houvesse se infiltrado ali. Ao fitar o relicário na mesa, percebeu que a corrente se movera ligeiramente, como se tivesse sido tocada por alguém. Ele balançou a cabeça, tentando afastar aquela sensação de desconforto. É só cansaço, sussurrou para si mesmo. Mas ao se deitar novamente, o sono não veio com facilidade. Durante o resto da noite, ele foi atormentado por visões sombrias, imagens do pântano, da mulher e de algo mais profundo e sinistro, enterrado naquela terra estéril. Na manhã seguinte, exausto e com a cabeça pesada, Daniel percebeu que ainda sentia o cheiro de algo podre, persistente e denso, que parecia ter grudado em sua pele e roupas. Embora tentasse não pensar no assunto, ele sabia que estava sendo atraído de volta ao pântano e que o relicário, de alguma forma, chamava seu nome. Na manhã seguinte, os pesadelos ainda rondavam a mente de Daniel, que tentava a todo custo se concentrar no trabalho, mas o relicário parecia exercer uma influência estranha sobre ele, como se o peso de algo oculto estivesse agora firmemente presente, e cada passo seu em Wilford parecia ser guiado por uma força invisível, empurrando-o de volta ao pântano. Sem conseguir ignorar a sensação, ele procurou Jonas Bell, o senhor que o avisara sobre os perigos do pântano. Encontrou-o no mesmo lugar de antes, na pequena taverna do vilarejo. Jonas olhou para ele com uma expressão de pena e apreensão, e sem esperar que Daniel dissesse algo, perguntou diretamente: "Você trouxe algo de lá, não trouxe?" Daniel hesitou antes de responder, e então mostrou o relicário, contando rapidamente como o encontrara. Jonas respirou fundo, balançando a cabeça com pesar. "Esse é o relicário de Isabel Monroe, e agora você está preso ao pacto dela." Intrigado e assustado, Daniel escutou a história de Isabel, a mulher do retrato. Segundo Jonas, Isabel havia morado nas colinas anos atrás, e a pequena fazenda dela desaparecera após uma série de eventos inexplicáveis. Os moradores diziam que ela fazia rituais estranhos, conversando com algo que existia nas profundezas do pântano. Ela teria selado um pacto sombrio, um pacto de sangue com o próprio vale. Jonas explicou que Isabel alimentava o pântano com vida, e quando ela desapareceu, a terra tornou-se estéril, como se consumisse tudo ao redor. O rosto de Daniel empalideceu, mas ele não podia fugir. Ele se sentia chamado, compelido a encerrar o que Isabel havia começado. Naquela tarde, ele retornou ao pântano, decidido a devolver o relicário, acreditando que isso o libertaria dos pesadelos. Ao chegar, sentiu uma presença poderosa, como se o pântano estivesse à sua espera. Daniel segurou o relicário com força e começou a murmurar palavras involuntárias, como se outra voz falasse por ele. A figura de Isabel emergiu das sombras,
movendo-se como uma névoa entre as árvores mortas. Com um olhar fixo, ela começou a sussurrar em uma língua antiga, e Daniel, sem perceber, repetiu cada palavra. Os sons antigos ressoavam dentro dele, e ele sentiu algo como um peso escorrer do relicário para dentro de sua própria alma. Nesse momento, ele entendeu que estava selando o pacto, oferecendo-se como o novo guardião do pântano. A sensação era esmagadora, e quando ele tentou escapar, percebeu que já era tarde demais. Dias depois, os moradores de Wilford notaram algo estranho. Alguns disseram ter visto uma figura solitária vagando próxima ao pântano, uma silhueta que surgia ao entardecer e desaparecia antes do amanhecer. Os poucos que ousaram se aproximar voltaram assustados, falando de um homem de olhar vazio e semblante gélido que parecia espreitar de entre as árvores mortas. A notícia sobre Daniel espalhou-se pela vila, mas ele se tornara pouco mais que um sussurro. Mesmo a dona da pousada não parecia se lembrar exatamente de quem ele era, e seus pertences estavam esquecidos no quarto, como se nunca tivessem sido usados. Aos poucos, a ideia de continuar com o reservatório foi abandonada, e o projeto foi deixado de lado. Era como se algo evitasse que os trabalhadores continuassem se aproximando daquela região. Jonas Bell, o único que sabia da verdade, visitou o pântano uma última vez. O solo continuava cinzento, estéril e com o mesmo silêncio opressor de sempre. Ele caminhou cautelosamente até o local onde Daniel desaparecera e viu algo familiar. O relicário, meio enterrado na terra. Era como se a própria Isabel Monroe o tivesse devolvido, aguardando o próximo visitante curioso. Jonas abaixou-se, retirou o relicário da terra e por um instante pensou em levá-lo consigo, mas hesitou. O que restava agora de Daniel Cruz? Talvez nada além de um espírito preso na fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos, cumprindo a sina de Isabel e guardando o pântano para sempre. Aos olhos da vila, ele era apenas mais uma lenda de Wilford, uma figura sem rosto que se perdera nas sombras do pântano. Quando a noite caiu, Jonas se despediu silenciosamente, deixando o relicário entre as raízes de uma árvore morta. Ao sair, uma leve névoa começou a se espalhar pelo vale, como se o próprio pântano respirasse. Wilford seguiu em frente, e o tempo apagou o nome de Daniel da memória dos poucos que o conheceram. Agora, ele era o novo guardião do Vale Sombrio, vigiando a terra amaldiçoada que, em breve, chamaria por outra alma curiosa.